Todos nós já ouvimos falar da nossa salvação. A gente canta sobre a nossa salvação. A gente agradece a Deus pela nossa salvação. Mas qual é o tamanho dessa salvação? Até a Bíblia chega a dizer, tão grande salvação. O que é esse conceito de salvação? O que eu quero mostrar para os irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. O que eu vou mostrar hoje é o que, em nosso ver, falta para a igreja de hoje no conceito de salvação. Eu não estou removendo o que a igreja já sabe sobre salvação. Eu quero falar o que nós achamos que falta. Ou seja, para nós a salvação ainda é maior do que o que ela é pregada para nós. O que é que nós entendemos como salvação? Nós entendemos que a salvação significa que eu estava perdido e fui salvo. Que eu saí do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nossa salvação está incluso nosso perdão, o perdão dos nossos pecados, nossa inclusão no corpo de Cristo, parte da família de Deus. É isso que nós entendemos como salvação. Agora, isso tem a ver por causa do vocábulo salvação também. Na língua moderna, porque não é só na língua portuguesa que tem esse conceito, acaba-se automaticamente você ligando esse conceito de salvação com um sentido do oposto dele, de perdição. Então você imagina a salvação, alguém se afogando e alguém estendendo a mão e levantando. Não está errado isso. O que eu estou querendo dizer é que é mais do que isso. É isso que eu quero dizer. É mais do que isso. Então, por exemplo, quando surgiu os movimentos do século 17, 18 no meio da igreja, querendo enfatizar a importância da salvação, que havia sido de uma certa forma, essa salvação individual, essa decisão por Cristo, havia sido um pouco ofuscada com a Idade Média, com a cristandade da Idade Média, então se pregava o quê? Tinha que primeiro convencer a pessoa que ela estava perdida, para depois mostrar para ela que ela precisava de salvação. Você pega os movimentos de John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, eles pregavam muito sobre o pecado. Por que razão? Ele queria te conscientizar e te deixar desesperado que você está perdido, para então dizer, aqui está a salvação. Então a salvação sempre ficou ligada para nós com essa sensação, eu estava perdido e fui salvo. E aí nós resumimos a salvação com um levantar de mãos, uma decisão. Eu decidi entregar minha vida ao Senhor Jesus. Então eu estou salvo, ufa, resolveu meu problema, está tudo ok. Esquece, salvação é coisa do passado. E eu quero mostrar que salvação, nas Escrituras, o próprio conceito dela é maior do que esse. Eu não estou dizendo que isso esteja errado, que nós aprendemos até hoje, mas que o conceito de salvação é muito mais amplo e ele chega ao ponto de ser falar nas Escrituras, por exemplo, no livro de Filipenses, desenvolver a nossa salvação, fazê-la crescer, deixe a sua salvação operar em você, dando uma ideia de que salvação é algo que vai crescer e atingir outras áreas da sua vida. De que salvação ele está falando? O que é esse processo agora? E eu quero mostrar agora a salvação para vocês, não somente como um ato, ou não somente como aquele ato inicial da sua decisão por Cristo, mas da continuidade da sua vida cristã, onde a salvação do Senhor vai se expandindo na sua vida. É isso que eu quero mostrar hoje com os irmãos, tratar um pouquinho desse conceito sobre salvação. Vamos começar lendo um trecho no livro de Atos dos Apóstolos, e em seguida quero repartir com os irmãos alguns pensamentos que, entenda bem, serão para todos nós aqui, acredito, libertadores. Talvez a melhor palavra que eu pudesse definir a pregação de hoje seria libertação. Mas se eu falar libertação, devido aos movimentos de guerra espiritual, cura interior e tudo mais que teve no meio da igreja, já vai ter outro conceito. As pessoas já vão pensar que eu vou pregar sobre outra coisa. Então eu trouxe mesmo para a sua raiz, que é este conceito de salvação. E coloco um adendo, a salvação livre para ser autêntico. Essa é a mensagem de hoje, que eu quero repartir com os irmãos, e eu tenho certeza, é uma palavra de Deus, vai revolucionar
a sua maneira de se ver em Cristo Jesus, de como você se vê e como Deus te vê em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento? Vamos dar as mãos para os nossos irmãos que estão ao nosso lado, que devido a esta tão grande salvação foram colocados no mesmo corpo que nós e que são importantes para nós. Esse seu irmão é importante para você, a vida dele é importante para você. Então nós vamos orar agora uns pelos outros. Vamos orar, você sabe já o nome da pessoa que está do teu lado? Se você puder até já falar o seu, fica mais fácil, né? Porque a pessoa não precisa perguntar. Você vai orar por essas pessoas que estão ao seu lado e ore por você também, pedindo a Deus, Deus fala conosco hoje aqui, no nome de Jesus. Vamos orar juntos, eu vou me unir com vocês em alguns segundos em oração. Querido Senhor, que o Senhor nos oriente pela Tua palavra hoje aqui. Fala comigo, fala com meus irmãos. Nos revele os Teus pensamentos, o Teu coração. Leva-nos a entender, Senhor, Teu propósito, Tua vontade para a nossa vida, a salvação do Senhor. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar lendo no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do versículo 14, perdão, está anotado 14, mas é do 44 ao 52. Eu anotei errado ali, 14, é do 44 ao 52. O tema de hoje é a salvação, livre para ser autêntico. Atos 13, do versículo 44 em diante, diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Nós já ensinamos aqui com os irmãos sobre ser cheio do Espírito Santo. Já, aliás, quase que 3 domingos em seguida tratamos sobre essa questão e mostramos como o enchimento do Espírito Santo nos leva a praticar diversos princípios da palavra de Deus. Ele nos capacita para praticar diversos princípios da palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo busca comunhão, tem uma paixão renovada por Deus, pela igreja. Quem é cheio do Espírito Santo, isso reflete dentro de casa, na maneira de tratar as pessoas. Seu coração passa a se